Senhor, meus irmãos, Amém. feliz de poder estar aqui e compartilhar a palavra do Senhor com vocês. Vamos lá para o Evangelho de Marcos, capítulo 5. Capítulo 5, vou ler dois versículos, o 35 e o 36. Usei? Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Pode sentar. Glória a Deus. A história é bastante conhecida. A história de Jairo, um pai de família, que vai até o encontro de Jesus, porque a sua filha está moribunda, ela está doente, à beira da morte. Então ele vai atrás de Jesus. E lá no aqui no versículo 22, desse mesmo capítulo, fala assim: um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, vendo, prostrou-se aos seus pés. Quando ele viu Jesus, ele se lançou aos pés de Jesus. Ele reconheceu ali a autoridade de Jesus. E ele chega e começa a rogar, ele começa a interceder, ele começa a implorar para que Jesus ele fosse até a casa dele e impusesse as mãos sobre a filha dele, sobre a menina, para que essa menina sarasse e vivesse. Essa menina estava à beira da morte e não é difícil para nós que somos pais imaginar o desespero, a angústia, até mesmo o medo que estava no coração daquele. Imagina você saber que o teu filho está doente, você saber que o teu filho está ali à beira da morte. Não é uma coisa que você consegue enfrentar. Por mais que nós tenhamos fé, nós somos crentes. Eu me lembro de uma vez em que a minha filha mais velha desmaiou, e eles falam que há a possibilidade de ser uma série de coisas, e aquilo só te põe medo. E eu lembro que eu fui com ela no conselho, fiz vários exames, e meu coração estava, assim, eu havia entregado tudo nas mãos do Senhor, mas só que meu coração estava aflito. Aquele monte de maquinário, um monte de fios e exames durante o dia todo. E aquilo realmente trouxe angústia no meu coração. Então não é difícil da gente imaginar como que não estava Jairo. Jairo, ele com certeza, para ir atrás de Jesus, ele deve ter tentado de outras formas. Alguns médicos devem ter ido à casa da menina, algumas pessoas devem ter ido lá e tentado de alguma forma ajudar Jairo, mas Jairo não tinha mais nenhuma solução, ele foi atrás de Jesus. E bem-aventurado é aqueles que realmente vão atrás da fonte, aqueles que realmente vão atrás daquele que tem poder sobre todas as coisas. É a Ele que nós devemos correr atrás, é dele que nós devemos depender, é a Ele que nós devemos buscar. Então Jesus Cristo aceita, fala assim: não, tudo bem, eu vou com você. E lá no versículo 24 fala assim: e foi com ele, e seguiu uma grande multidão. Jesus, ele aceitou o pedido de Jairo e foi junto com ele. E aqui assim, está dizendo aqui: e foi com ele. Quem? Jesus Cristo foi com ele. Tecnicamente, né? O único que sabia ali onde era a casa de Jairo era o próprio Jairo. Então a gente imagina Jairo indo na frente, adiante daquela comitiva, Jesus, os seus discípulos e mais uma multidão, está dizendo aqui que foram atrás, né? E Jairo na frente. Né? E é bom isso, né? É bom a gente. Nós falamos, oramos a respeito de intercessão, intercedemos por pessoas, ouvimos testemunhos relacionados à intercessão. E é maravilhoso quando Deus nos usa e a gente começa a orar e começamos a pedir, e o Senhor começa a nos mostrar certas necessidades, e nós oramos em cima daquelas necessidades. É maravilhoso. Mas só que é uma coisa, né? Nós temos os nossos planos, como o André pregou anteriormente, nós temos os nossos planos, os nossos sonhos, mas nós precisamos estar emparelhados com aquilo que é a vontade de Deus. E Deus nem sempre Ele faz as coisas conforme a nossa vontade, principalmente no tempo e na hora em que nós queremos. Não é verdade? Eu tenho orações que eu faço há anos e até agora o Senhor não se respondeu. Eu imagino que vocês também. Cada um de vocês talvez tenha alguma oração que vocês tenham orado ao Senhor e o Senhor não respondeu de pronto. Né? E Jairo, ele nessa caminhada, levando, e eu imagino que ele deva ter
orientado, ó, vamos por aqui, porque aqui a gente corta caminho, não vamos por lá, mas só que o fato é que uma multidão chegou perto de Jesus. Jesus ele era bastante popular aí na região de Cafarnaum, as pessoas gostavam dele. Então as pessoas começaram a chegar perto de Jesus e apertar ele ali. E eu paro para pensar a aflição do coração de Jairo. Porque eu acho que o que Jairo mais queria era chegar em casa o mais rápido possível. Mas Jesus para ali no meio daquela multidão. E não somente para, mas Jesus de repente chega e fala assim, opa, pera lá, alguém me tocou aqui. E os discípulos dele, a gente percebe pela escrita que eles já estavam meio que irritados, fala sério, né, Jesus? Tanta gente aqui, todo mundo apertando, e o Senhor vem nesse papo, quem foi que me tocou? Jesus fala, não, alguém tocou de uma forma diferente. E aí, a trajetória de Jairo até a sua casa é interrompida por uma outra necessidade. Aparece uma mulher que fazia 12 anos, né? Inclusive a filha de Jairo, ela tinha também 12 anos. Uma mulher que fazia 12 anos, que sofria de uma hemorragia, ela já havia tentado de todas as formas curar aquele mal e não havia conseguido. Ela havia gastado todo o seu dinheiro e não havia conseguido, mas aquela mulher, ela soube que Jesus estava ali. E ela chega e fala assim, não, se tão somente eu for lá, tocar nas vestes dele, eu vou ser curado. Aquela mulher, ela acredita, ela crê, ela toma uma posse, ela fala assim, não, se somente eu tocar. Mas só que o problema é que aquela hemorragia daquela mulher tornava ela uma pessoa, tanto socialmente como cerimonialmente impura. Ela não podia sair de casa, ela não podia estar no meio das pessoas, ela não podia ir à sinagoga, ela não podia fazer nada. Mas mesmo assim, ela criou coragem e ela falou assim, não, se eu for lá e eu tocar nas vestes dele, eu vou ser curado. Coragem, ousadia. Muitas vezes nós sabemos que numa caminhada de fé é necessário ter coragem, é necessário ter ousadia. Porque se nós nos intimidarmos diante das dificuldades, se nós nos intimidarmos diante das circunstâncias adversas que vêm sobre a nossa vida, a gente não existe. É preciso, como assim, falar no bom português, às vezes é preciso ser cara de pau. A gente precisa realmente avançar. Quando tudo está dizendo para você, não, afasta, vai para trás, não, recua. Não, a gente tem que continuar, a gente tem que persistir com o que essa mulher fez. Essa mulher chega, ela vai lá e ela toca as vestes de Jesus. Então é nesse momento que Jesus falou, porque alguém me tocou diferente aqui. Porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Não, algum toque foi diferente. E essa mulher, mesmo temendo, porque ela poderia ter feito isso e voltado para a casa dela quietinha, porque na hora que ela tocou, ela sentiu. Ela teve aquela sensação, estou curada. Ela sabia que ela estava curada naquele momento, porque a hemorragia parou. Ela podia ter ido para casa, mas Jesus vai lá e fala assim, não, alguém que me tocou. Então essa mulher tremendo e temendo, ela vai e fala assim, foi eu. E conta toda a história, mais uma vez. Essa mulher se mostrou corajosa, uma vez por ter ido atrás de Jesus, e a outra de ter se exposto. Porque ela chegou e falou daquilo que era o problema dela. Ela não teve vergonha de mostrar isso para as pessoas. Embora ela estivesse temendo, achando que Jesus fosse fazer alguma coisa, alguma repreensão, não, ela vai lá e ela se expõe. Né? Isso é para nós vermos como que o nosso Deus, o nosso Jesus, ele é eterno, ele é cheio de misericórdia. A vontade dele é abençoar, gente. A vontade dele realmente é de nos abençoar. Os pensamentos dele para nós são pensamentos de paz, são pensamentos de vida. O que ele realmente quer é que nós venhamos ter uma vida exuberante na presença dele. Ele quer nos abençoar, a mão dele já está estendida. A cruz nos mostra isso, a ressurreição nos mostra isso, que ele está disposto a nos abençoar. Né? E acontece que, tudo bem, passado isso tudo, Jesus chega e fala assim, vamos agora seguir a viagem com Jairo, né? Mas só que enquanto Jesus falava para aquela mulher, e anunciava que ela havia sido curada e que pela fé dela ela havia sido salva, chegam os empregados da casa de Jairo. E esses empregados chegam para ele e falam assim, olha, senhor Jairo, o negócio é o seguinte, tá? A tua filha, ela está morta. Então, não adianta mais o Senhor enfadar. E é que Jesus chega para ele e fala assim, olha, Jairo, vou te falar uma coisa, não temas. Imagina a gente receber uma notícia dessa de morte. Imagina só você estar ali e você está esperando, aflito, talvez ansioso, a hora que aquilo tudo vai passar para que você possa levar Jesus na tua casa para curar a tua filha, e de repente, na hora que você
vê que aquele problema, aquela situação já se resolveu e você vai para a tua casa, aí chega lá os empregados da tua casa e falam assim, olha, não morreu, não tem mais o que fazer. Por quem fala, o mestre? Não adianta mais enfadar o mestre. Mas o Jesus fala para ele crer. Né? E aí a pergunta que fica é o seguinte, como nós responderíamos a isso se isso tivesse acontecido conosco? Né? Porque o que a gente olha aqui é que tem um contexto aqui no meio dessa história, não é verdade? Porque, para pensar, né? Ninguém gosta de esperar, não é verdade? Quando nós estamos na fila de um banco, quando nós estamos em um hospital, o que nós fazemos quando nós precisamos esperar? Nós procuramos alguma coisa para nos distrair, na verdade. Ainda mais hoje com o smartphone, com todas essas coisas, a gente busca meios para se distrair. Olha só o ano de 2020. Foi um ano cheio de restrições, foi um ano em que não deu para a gente fazer muita coisa. E eu percebo que essa foi uma época de todos nós buscarmos ao Senhor. Essa foi uma época de realmente a gente se dedicar à leitura da palavra, porque tempo tinha. Essa foi uma época da gente buscar ao Senhor em oração, porque tempo também tinha, mas vem cá, gente. Nós iniciamos esse ano com uma série de pedidos, iniciamos esse ano passado com uma série de pedidos. Eu mesmo, eu achei que ia ser um ano em que muita coisa ia acontecer na minha vida, no entanto, não aconteceu nada, mas vem cá, o que nós fizemos nesse meio tempo? Quando nós vimos que as coisas estavam começando a ficar difíceis, o que nós fizemos? Será que nós buscamos meios para nos distrairmos durante esse tempo em que nós ficamos reclusos? Ou será que nós buscamos ao Senhor? Porque isso faz toda a diferença, gente. Eu imagino se Jairo ele tivesse, na hora em que aquela mulher apareceu, se Jairo tivesse falado assim, rapaz, vai demorar o negócio aqui, enquanto isso eu vou aproveitar e vou passar ali numa loja ali, porque está perto mesmo, eu vou lá pegar o negócio lá. Ou então, se Jairo chegasse e tirasse do seu bolso o smartphone e fosse lá ver o que estava acontecendo. Não que seja errado, não estou criticando nada, mas só que quando nós pedimos algo para o Senhor, e o Senhor, ele vai lá e nos promete que nos fará aquilo, nós precisamos acreditar que essa promessa vai se cumprir. Mas só que chega um momento em que essa promessa vai ser cumprida, em que ele vai chegar para nós e vai falar assim, e aí, você está crendo? Porque as circunstâncias vão nos mostrar o contrário. Né? Como por exemplo, ontem o pastor estava perguntando para mim da minha família, né? Dos meus pais. E assim, a primeira vez que esses anos que ele perguntou para os meus pais, você não fala dos seus pais? Eu falei alguma coisa e tal. E eu venho orando pela minha família há muitos anos, desde quando eu conhecia Jesus, desde quando ele entrou na minha vida e começou a me mudar, a me transformar, quando ele começou a fazer, a me abençoar, eu comecei a orar pela minha família, sabe? Mas chegou um momento assim em que eu pensei assim, puxa, eu oro, mas parece que as coisas vão ficando pior. Eu peço ao Senhor, eu clamo, mas parece que as coisas vão ficando pior, parece que eu não vejo transformação, né? E aí, no retrasado, me deu um testemunho aqui. Né? Foi um testemunho que depois foi para os 3 cultos, acabou virando uma palavra intermediária, quando ele falou que ele chegou e ele orou ao Senhor, e daqui a pouco veio o irmão, daqui a pouco veio a irmã, daqui a pouco veio a mãe, daqui a pouco veio o irmão mais velho, e estava todo mundo servindo ao Senhor, e aquilo me fortaleceu, irmão. Da mesma forma como essa mulher, ela se expôs, da mesma forma como o Rui se expôs, aquilo me fortaleceu e aquilo me trouxe novamente ânimo para eu estar orando pela minha família. Aquilo me trouxe ânimo novamente para eu estar podendo interceder por eles. Né? Então, assim, nós precisamos, enquanto nós esperamos a bênção do Senhor, nós precisamos estar com os nossos olhos atentos. Nós precisamos observar aquilo que o Senhor está fazendo, que foi o que Jairo fez. Se Jairo tivesse buscado uma distração, se Jairo tivesse pensado assim, eu vou maratonar lá uma série lá no Netflix, eu não estou criticando nada não, estou usando exemplos de coisas que eu mesmo fiz, tá? Estou usando exemplos de coisas que eu mesmo fiz. Tá? Eu vou me distrair de alguma forma, vou aproveitar que o governo está dando uma ajuda para a viagem, vou viajar. Então, se eu tivesse, se durante esse período, se Jairo tivesse buscado distrações enquanto o Senhor estava operando aquele milagre, talvez Jairo ele não tivesse essa fé que Jesus Cristo pediu para ele quando chegou a notícia ruim. Porque, irmãos, a notícia de morte é uma coisa que abala, principalmente o pai e a mãe.
É uma coisa que realmente tira a pessoa da sua estrutura. E Jairo, naquele momento em que ele recebeu a notícia, e de repente Jesus fala para ele, ó, crê somente. Eu acredito que se Jairo não tivesse presenciado aquele milagre, se Jairo não tivesse observado, porque aqui, quando eles falam assim, olha, para quem enfadas mais o mestre? Tipo assim, por que você ainda está grudado nele? Porque enfadar é quando você aborrece, quando você fica insistindo numa coisa, quando você fica ali em cima, que nem um chato, não, eu quero. Então eles falam assim, para quem enfadas mais o mestre? Então eu vejo por esse versículo que Jairo ele estava o tempo todo ali. Ele estava olhando, talvez na hora que Jesus começou a tocar aquela mulher, ele queria ver aquela mulher. Talvez na hora que aquela mulher começou a contar a história dela, olha, 12 anos, talvez Jairo se compadeceu, ele teve compaixão, porque ele pensou assim, meu Deus do céu, a minha filha tem 12 anos, e ao mesmo tempo que essa mulher está sofrendo com essa enfermidade, talvez Jairo se pôs no lugar dela, ele parou para pensar, quanta coisa eu não vivi com a minha filhinha, quanta coisa esses 12 anos eu não aproveitei, e essa mulher aí recusa durante esses 12 anos, sofrendo com essa doença. Talvez Jairo chegou até, ele até intercedeu por aquela mulher, por quê? Porque Jairo ele estava grudado em Jesus. Ele estava com os olhos dele fixados em Jesus. Ele estava vendo aquilo que Jesus estava fazendo, ele estava vendo aquilo que Jesus estava falando. Então, na hora que Jesus chega para ele e fala assim, crê somente, Jairo podia dizer, tudo bem, Senhor. Eu acredito. Eu acredito não somente porque eu cheguei lá há um instante atrás e falei para o Senhor e me prostei, mas eu acredito porque eu vi que o Senhor é o Senhor de todas as coisas. Na tua mão está a vida, na tua mão está a rocha, na tua mão está a cura, na tua mão estão todas as coisas. Nós precisamos, irmãos, ter uma vida, porque Jesus, ele falou em inúmeros versículos. Eu não sei quantos que são, não vou nem falar. Tá? Mas Jesus falou muitos versículos, falando assim, olha, gente, vigia, gente, sejam vigilantes. Gente, preste atenção, porque nós precisamos ter esse intuito no nosso coração, de realmente estar buscando prestar atenção naquilo que Jesus Cristo está fazendo, buscando prestar atenção naquilo que Ele está falando, porque às vezes, irmãos, e é uma coisa, nós temos a palavra de Deus, aleluia, glória a Deus seja louvado pela palavra. Nós temos a oração, que é um meio de nós entrarmos em comunhão com o Senhor, de nós falarmos com Ele. Mas só que a forma como eu presto atenção no que Jesus Cristo está fazendo no mundo é olhando para as pessoas, é olhando para a igreja, é cada testemunho que eu vejo que uma pessoa dá, é uma palavra que o pastor ou que algum outro irmão prega. Eu presto atenção, eu sei que Deus está falando, o que Deus está querendo mostrar é através dessas coisas. Eu tenho uma vida de palavra, eu tenho uma vida de oração, mas só que quando Deus ele me confirma uma série de coisas que eu tenho dúvidas, às vezes, é através da boca de vocês, é através da vida de vocês. Nós precisamos aprender a olhar Jesus Cristo na vida das pessoas. Nós precisamos aprender a olhar Jesus Cristo naquilo que as pessoas fazem. Porque ele se movimenta, esse aqui é o corpo, na verdade, ele é a cabeça. E o corpo que se movimenta nessa terra somos nós. Por isso nós precisamos prestar atenção, precisamos levar um ao outro a sério, precisamos realmente ver que Jesus Cristo se move, que o Espírito Santo se move na vida de cada um. Porque Jairo ele percebeu isso. E quando Jairo foi para a casa dele, porque imagina ele indo até a casa dele, e quando ele chega na casa dele, está todo mundo chorando, todo mundo pranteando. E de repente Jesus Cristo chega e fala assim, olha gente, essa menina não está morta, ela apenas dorme. E as pessoas começaram a zombar, a zombaria. Primeiro nós podemos receber o quê? É uma oposição, é a oposição do mundo em falar, não, recua, não, para com isso, larga desse negócio de evangelho, larga desse negócio de orar, não, você precisa agir mais, você precisa tomar suas decisões, mas não deixe de depender de Deus. Depois nós olhamos aqui que vem um escárnio, porque quando a gente se posiciona com fé, acreditando naquilo, nas promessas do Senhor, nós vamos sofrer escárnio, as pessoas vão falar, principalmente hoje em dia, vai falar assim, nossa, mas que coisa, século XXI, olha, tanta coisa acontecendo, uma mudança de todas as coisas, as pessoas estão vendo uma nova revolução, estão vendo um novo iluminismo, estão aprendendo a ver coisas novas, e você ainda com esse papo de Jesus, você ainda acreditando em oração, ainda tendo que dobrar joelho, e nem ir para a igreja no final de semana, tanta coisa boa para fazer. Então, nós vamos sofrer esse caminho. E quando ele chegou, foi isso. Porque as pessoas que estavam lá pranteando, elas começaram a tirar sarro, começaram a dar gargalhada. Mas Jairo se manteve firme. Por quê? Porque ele sabia que ele estava crendo. Ele sabia com quem ele estava. Jairo sabia o que ele havia visto. Jairo sabia o que ele havia presenciado. Por isso, meu irmão, não saia da comunhão. Não saia da comunhão, porque certas coisas que nós vamos ver operar é somente no meio da igreja.
Deus ele faz isso no meio da igreja para que nós tenhamos a fé para chegar lá fora e enfrentar todas essas oposições, toda essa chacota que muitas vezes nós recebemos. Nós precisamos prestar atenção nisso. Aí, quando ele chega lá, ainda tem a esposa, porque imagina como que ele devia estar. Imagina. Eu tenho assim uma coisa que todas as vezes que as minhas filhas passam por essas coisas, eu estou de aqui. E a Rubiane sempre está sozinha, sabe? E aí ela me liga, aí o chefe fala assim, ó, ela me ligou, que ela está lá preocupada porque a sua filha desmaiou. Porque a sua filha está com 41 de febre. E aí eu pego a bicicleta e venho correndo. Eu vou para a bicicleta, vou para trabalhar de bicicleta. Aí eu venho correndo, ela está toda nervosa. Pega essa menina porque ela está assim. Agora, imagina como que não devia estar a esposa de Jairo quando ele chegou e a menina estava ali, morta ali no meio da sala. Imagina como devia estar o coração dela. Jairo precisava de fé. Jairo precisava, mas não era somente uma fé de palavra. Jairo precisava mostrar para aquela mulher autoridade. Falar assim, mulher, olha, ele fez, eu vi ele fazer, eu vi ele curar aquela mulher, eu vi ele fazer isso. Creia, se ele está falando para a gente que a menina está dormindo, não fica desesperado, não. Não fica desesperado, porque é natural, como eu disse para vocês. Você recebeu uma notícia, eu paro para imaginar. A mulher, de repente, quando viu Jairo, já falou assim, poxa vida, você me sai de manhã para ir atrás de cidade de Jesus, já está quase de tardezinha, agora que você me chega. Mas Jairo chega e acalma aquela mulher. Por quê? Porque ele havia presenciado um milagre, ele havia visto que Jesus Cristo tinha feito. Então, o que acontece? Quando chega ali, Jesus Cristo ele separa somente os 3 discípulos mais próximos e o pai e a mãe da menina. Então Jesus vai lá e faz um milagre que todos nós conhecemos. Ele chega para a menina e fala, Talitá cumi, e traduzido é, menina, te digo, levanta-te. Jesus fala na língua mãe dele. Talvez, quando ele chama aquela menina, ele demonstra aqui também a sua ternura. Ele chama a menina de uma forma carinhosa. Menina, levanta, vem. Talvez fosse como a mãe dela cuidava ela, como o pai dela cuidava dela. Vai, menina, vai, levanta. E essa menina pega e levanta. E a Bíblia fala assim, que tomando a mão da menina, disse-lhe, está comigo, traduzido é, menina, te levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto. E mandou expressamente que ninguém soubesse, e disse que lhe desse de comer. Jesus Cristo mostrou que ele estava ali diante, não era de um fantasma. Era de alguém que realmente estava morto, mas só que foi ressuscitado. E aquela menina ali era uma menina que, se você beliscasse ela ia sentir dor. Ela falava, se você abraçasse ela, você ia sentir que ali você estava abraçando de fato um corpo, para Jesus Cristo mostrando que, olha, o milagre que eu fiz foi trazer a vida da sua filha. E ela está aqui, ela está de pé, ela é real, ela não é uma miragem, ela não é um conto, ela é real. Então vamos lá, para mostrar a realidade dela de como. Irmãos, uma coisa que eu aprendo, irmãos, com essa palavra é nós termos perseverança. Nós temos perseverança em tudo aquilo que nós nos dispomos a orar e interceder. Sabe? Porque, de fato, como eu disse antes, às vezes nós começamos a orar e os resultados eles não aparecem da noite para o dia. Existem situações que sim, existem situações que a pessoa vai lá, ora e acontece aquilo no mesmo instante. Isso é para manifestação, para que o povo de Deus glorifique o nome do Senhor, para que a nossa fé seja sustentada. Mas só que existem momentos em que não. Existem momentos em que o nosso pedido parece que está tão longe, parece que o Senhor está tão distante de atender. Mas, como já foi dito aqui, o Senhor é aquele que conhece o nosso coração. O Senhor é aquele que sabe das nossas dificuldades. Ele sabe o que nós precisamos passar, Ele sabe o que nós precisamos aprender, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe que tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas, se nós esperarmos dele, vai acontecer no momento certo, na hora certa. Glória a Deus. Para isso nós precisamos o quê? Esperar nele, estar perto dele, buscar ele. Lá em Lucas, no capítulo 18, quando Jesus Cristo vai falar da parábola do juiz livre, quando ele fala de uma mulher que vai lá e uma viúva que vai lá e pede para que ele faça justiça contra o adversário dela, uma parábola essa. Aí chega assim e fala assim que por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não tema a Deus nem respeite os homens, todavia, como essa viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que enfim não volte nem importune mais.
Fala de uma mulher que ficava importunando aquele juiz mau. É um juiz mau, um juiz iníquo. De uma mulher que não desgrudava do pé daquele juiz. Ela não arredava o pé da porta da casa daquele juiz. Por quê? Ela ficava o tempo todo. Faça justiça da minha causa contra o meu adversário. Faça justiça contra a causa do meu adversário. É justamente isso que nós temos que fazer. Assim como o Jairo, que ficou enfadando o mestre ali, que saiu de perto de Jesus Cristo, ficou o tempo todo ali, que nós também precisamos fazer isso. Aí Jesus continua a dizer assim, olha, e disse o Senhor, ouviu o que diz o justo juiz. Tá? Presta atenção naquilo que aquele juiz mau falou, porque é o seguinte, olha, Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Olha aqui que Jesus Cristo deixa aqui claro, ainda que tardio para com eles, ainda que Ele não haja no momento que a pessoa está esperando, ainda que possa parecer para a pessoa que seja algo tardio, né? Ou seja, nos dá a ideia de que tem pedidos nossos que vão demorar muito tempo, gente. Tem pedidos nossos que vão demorar muito tempo. Aí ele continua assim, digo-vos que depressa, lhes fará justiça. Deus, pela sua bondade, Ele nos fará justiça. Aí ele fala assim, quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? E essa é a grande pergunta de Jesus. Essa é a grande pergunta que eu me faço e faço a cada um de vocês. Como será que está a nossa fé? Como será que está a nossa fé nas promessas que o Senhor nos dá? Então, que o Senhor, nesse novo ano, que Ele nos dê essa perseverança, que Ele nos dê que nós estejamos grudados em Jesus, que nós realmente não venhamos a arredar o pé da presença dEle, que nós realmente não venhamos a olhar para os lados, a não ser olhar para Ele, para ver aquilo que Ele está fazendo, aquilo que Ele está falando, para que nós venhamos a realmente fazer a vontade dEle, para que nós venhamos realmente a viver uma vida de bênção, uma vida de bênção. Quando eu falo bênção, eu não falo de nada material, mas eu falo da bênção que é estar na presença do Senhor, porque nós sabemos que quando nós estamos com o Senhor, como diz aquele salmo, como o salmista fala, que o Senhor é meu pastor e por isso eu não tenho falta de mais nada. Quando nós estamos na bênção na presença do Senhor, significa que nós não temos mais uma necessidade de nada, porque aquilo que nos falta, Ele nos provê. E nós precisamos acreditar que nesse novo ano nós estejamos assim, nós estejamos firmes caminhando com o Senhor, que nós estejamos olhando atentamente, vigiando para ver aquilo que Ele está nos mostrando, quais são as suas direções, não desprezar as profecias que o Senhor nos dá, sabe, não deixar de lado a nossa comunhão íntima com o Senhor, mas sobretudo, irmãos, entender que o Senhor ele nos usa, e que quando nós formos, como essa mulher aqui, agora eu quero falar dessa mulher, que quando nós estivermos numa situação como essa mulher, temerosos, ou achando que não, eu não vou lá, eu não posso ir, que nós tenhamos a mesma coragem, a mesma ousadia de fé que essa mulher teve. Que nós venhamos realmente a nos expor, que nós venhamos realmente a deixar o Senhor nos usar. Porque talvez se essa mulher não tivesse se exposto, não tivesse contado o seu problema, talvez, eu digo talvez Jairo não respondesse com a mesma fé com a qual ele respondeu naquele momento. Então, as bênçãos que acontecem no meio da igreja são as nossas bênçãos também, porque elas nos fortalecem. Elas nos traz a lembrança de que Deus ele continua operando no meio do povo dele, de que Deus ele continua abrindo os céus, de que Deus continua abençoando. Portanto, meus irmãos, não percam a esperança, perseverem na caminhada, continuem caminhando com o Senhor, e é isso aí. Eu agradeço a oportunidade.